Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Leonardo e eu vou estar realizando a apresentação Anti-individualismo e grupos sociais, o caso das crenças coletivas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao César pela organização e o convite a esse evento e também dizer para vocês que, na verdade, por conta da minha limitação com tecnologias, eu vou estar aparecendo agora no início e a apresentação vocês vão estar vendo os slides e ouvindo a minha voz. Longas, então vamos à nossa apresentação. Grupos sociais constituem uma importante característica da experiência humana. Nações, instituições, comissões, departamentos são determinantes para a vida humana, influenciando nossos valores, modos de expressão, práticas sociais e muitos outros aspectos dos indivíduos. Essas ideias podem parecer triviais, dada a naturalidade com a qual nós falamos sobre grupos sociais, ou, para simplificar, grupos. Nações declaram guerras, comitês deliberam, grupos agem, comunidades creem, corporações sabem e por aí vai. Não somente falantes competentes, mas também cientistas sociais, sociólogos, economistas, historiadores, etc., fazem afirmações atribuindo estados mentais, processos mentais, agência, responsabilidade e outras propriedades a grupos. Mas tais afirmações não são fáceis de explicar filosoficamente. O problema filosófico aqui é explicar a atribuição de estados intencionais a grupos. Mais particularmente, eu vou me focar na atribuição de crença a grupos, sentenças que podem ser expressas na seguinte forma: G, B que P, onde G está para um grupo possuindo um estado mental, B está para a atitude de crer, descrer ou suspender o juízo, e P é uma sentença expressando uma proposição. Por exemplo, o New York Times, o grupo, crê, a atitude, que Donald Trump é um presidente competente. Essa seria a proposição. Ou então, o Comitê de Alimentos, o grupo, não crê, a atitude, que os membros da escola precisam consumir mais amido. A proposição. Crenças de grupo são muito importantes para a experiência humana. Indivíduos podem coletar evidência para formar ou revisar novas crenças sobre o mundo. Por exemplo, seguindo o nosso exemplo anterior, se eu leio o jornal New York Times, eu posso adquirir informação sobre a competência do Donald Trump. Mas, mais importante para os nossos propósitos, eu posso adquirir informação sobre as crenças do New York Times. Mas, com isso, nós vemos que estamos falando novamente sobre um grupo, New York Times, uma entidade capaz de ter crenças, sem uma própria explicação do que é uma crença de grupo. Então, vamos dar um passo atrás para demarcar os termos da discussão. O nosso problema será como explicar a atribuição de crença a grupos. Uma opção é abraçar aquilo que eu vou chamar de ceticismo semântico sobre grupos. Essa proposta argumenta que crenças de grupo, atribuição de crenças a grupos são falsas, porque é impossível responder de modo satisfatório à pergunta: o que é um grupo? Uma vez que essa proposta é bastante controversa e praticamente não tem defensores, eu vou deixar essa discussão de lado, assumindo que há alguma resposta otimista aos desafios semânticos. Uma outra estratégia mais promissora é argumentar que as crenças, a atribuição de crenças a grupos, elas são enganosas. Com alguma teoria do erro para explicar esse fato, o filósofo pode dizer que a razão desse engano está na pressuposição de que há uma entidade acima e além dos seus membros. Assim, o filósofo diria, o modo correto de interpretar sentenças da forma G, B que P é dizer que o estado mental B, a crença, pertence aos indivíduos membros de G e não ao grupo
ele mesmo, né, entendido aqui como uma entidade diferente dos seus membros. De acordo com um ensaio de Deborah Tolson de 2002, nós vamos chamar essa estratégia de individualismo de sujeitos, que diz: grupos não são sujeitos legítimos em sentenças de atribuição de estados mentais. Aqui nós vamos motivar uma terceira estratégia, o anti-individualismo ou coletivismo. Cabe dizer que o individualismo de sujeitos é mais amplo do que nós vamos estar apresentando aqui, já que nós vamos estar lidando simplesmente com a atribuição de crenças, né? Na sua versão mais geral, pode-se negar estados cognitivos, como justificação a grupos, estados emocionais, como emoções coletivas, ou mesmo estados conativos. Usualmente, individualistas, eles argumentam através do antipsicologismo de grupo. Como Margaret Gilbert e Frederick Schmidt indicaram, o argumento assume que o conceito de mente de grupo e o conceito de crença de grupo, eles são intimamente relacionados. Então, o argumento vai, premissa 1, se ter uma mente é uma condição necessária para que um grupo tenha a propriedade de crer. Premissa 2, e uma vez que a ideia de uma mente de grupo parece teoricamente problemática ou simplesmente falsa, então, a conclusão, nós teríamos uma boa razão para negar esses estados mentais a grupos. Né? Mas deve ser notado aqui, eu ressalto isso, que o antipsicologismo de grupo repousa nessa pressuposição do mistério da ideia ou do conceito de mente de grupo. Mas um individualista, ele também pode argumentar através daquilo que eu vou estar chamando do antimentalismo de grupos. O argumento pode ser assim estruturado. Premissa 1, se grupos têm mente, então grupos têm a propriedade de crer. Premissa 2, grupos não têm a propriedade de crer, então conclusão, grupos não têm mente. Mas David Velleman, em um artigo de 97, fez uma observação metodológica bastante importante. Já que mente de grupo e crença de grupo elas são intimamente relacionadas, alguém poderia iniciar sua investigação fazendo suposições sobre mente de grupo e, naturalmente, aceitando o antipsicologismo e o antimentalismo de grupo. Mas, também, alguém pode temporariamente suspender o juízo sobre o antipsicologismo de grupo, né, encarregando-se primeiramente do antimentalismo de grupo, ou seja, supondo que a ideia de crença de grupo pode lançar alguma luz sobre a ideia da mente de grupo, ao invés de seguir na outra linha. Seguindo, então, a observação de Velleman, nós vamos nos encarregar do antimentalismo de grupos. Né? E é importante notar que a maior força desse argumento reside na premissa 2, né, que é a estratégia sumativista, que diz que a atribuição de crença a grupos não tem os grupos como uma entidade referente, mas somente os indivíduos, membros do grupo. Grosso modo, o somativismo ele pode ser assim definido. Um grupo G crê que P, C e somente C, a maioria dos seus membros crê que P. Agora nós estamos em posição de ver como os individualistas negam a atribuição de crença a grupos. Se as atribuições legítimas de crença a grupos elas ocorrem somente quando a maioria dos membros creem que P, então o termo crença de grupo somente abrevia as propriedades de indivíduos dos membros de G. Né? O antecedente do princípio somativista explica a crença de grupo sem qualquer apelo à entidade grupo, somente se referindo à crença dos indivíduos. Desse modo, grupos não creem, o que é uma instanciação do princípio, né, do individualismo de sujeitos.
Os assim chamados argumentos da divergência supostamente servem para mostrar que é possível, que são possíveis casos onde um grupo G crê que P, ainda que a maioria dos indivíduos não creia que P. A partir de agora, nós vamos apresentar dois argumentos da divergência. O primeiro deles é inspirado no trabalho de Margaret Gilbert, não é? E eu vou utilizar a formulação dela aqui, tal como ela apresenta no seu livro On Social Facts. Ela diz: suponha que há dois comitês em um colégio residencial, a saber, o Comitê dos Alimentos e o Comitê da Biblioteca, cujos membros integrantes são os mesmos. Poderíamos dizer, sem contradição, que a maioria dos membros do Comitê da Biblioteca, pessoalmente, acredita que os membros do colégio têm que consumir muito amido, e isso é conhecimento comum entre os membros desse comitê. B. Exatamente o mesmo acontece, mutatis mutandis, com os membros do Comitê de Alimentos. C. O Comitê de Alimentos acredita que os membros do colégio têm que consumir muito amido, ao passo que o Comitê da Biblioteca não tem opinião sobre o assunto. Esse contra-exemplo serve para mostrar que o princípio somativista não é suficiente, porque há um grupo G, no exemplo o Comitê da Biblioteca, que não crê que P, ainda que todos os seus membros creiam que P. Isso é um outro modo de dizer que é falso que a maioria dos indivíduos, membros de G, acreditam que P, quando G crê que P. Há um importante princípio no argumento de Gilbert que só foi notado recentemente por Syshosky na sua tese de doutorado. Ela pressupõe que dois grupos diferentes podem ter os mesmos membros, e isso não é somente intuitivo, mas é a distinção que marca a diferença entre grupos e outras entidades materiais. Ricci, num artigo de 2013, chamou essa propriedade de coincidência. A propriedade de coincidência pode ser definida como se segue. Grupos do mesmo tipo básico podem ser extensamente coincidentes e não idênticos. Isso quer dizer que grupos são as únicas entidades que podem ser diferentes, não idênticas, com exatamente as mesmas partes coincidentes. Por exemplo, os mesmos indivíduos, A, B e C, podem constituir as partes, né, como membros de dois grupos diferentes, por exemplo, o Comitê da Biblioteca e o Comitê dos Alimentos. Mas dois objetos diferentes, não idênticos, não podem ter as mesmas partes, ou seja, são não coincidentes. Por exemplo, os livros A e B são necessariamente materialmente diferentes um do outro. Em resumo, o argumento de Gilbert mostra que o sumativismo não é suficiente para a atribuição de crenças de grupos, mas repousa em uma pressuposição metafísica, a propriedade de coincidência. Um outro argumento contra o somativismo foi desenvolvido por dois autores que trabalharam em conjunto, Christian List e Philippe Petit, que eu vou me referir como L e P, e esses casos foram apresentados no seu livro Group Agency. O argumento de List e Petit repousa em princípios de teoria da escolha social, especialmente na noção de funções de agregação de juízo. Essas funções são responsáveis por estabelecer uma relação entre um conjunto de atitudes individuais sobre uma proposição φ e uma atitude coletiva do grupo, né, sobre φ. Funções de agregação podem ter diferentes formas, né, mas o debate central é sobre a regra da maioria, o que diz que a atitude de um grupo sobre φ é de algum modo determinada pela maioria das atitudes sobre φ dos membros do grupo. Os autores identificaram um sério problema na funções de agregação que seguem a regra da maioria. Eles notaram que quando um grupo, seguindo a regra da maioria, necessita decidir sobre um
um conjunto de proposições logicamente interconectadas, é possível que a atitude do grupo resultante possa ser inconsistente, ainda que todas as atitudes individuais dos membros do grupo sejam consistentes. O seguinte exemplo serve para ilustrar essa situação. Imaginem uma decisão de uma corte. Essa corte ela é composta por 3 membros e eles precisam tomar uma decisão sobre um caso de quebra de contrato. A corte julga sobre as seguintes proposições. Proposição P. O réu tinha a obrigação contratual de não realizar tal ação. Proposição Q. O réu realizou tal ação. Proposição R. O réu quebrou o contrato. De acordo com a doutrina legal, P e Q são conjuntamente necessárias e suficientes para R. Isso é, a conclusão é verdadeira se e somente se as duas premissas são verdadeiras. Suponha, então, que os juízes são individualmente consistentes e suas crenças individuais podem ser representadas de acordo com a seguinte tabela, onde o resultante crença de grupo é agregada majoritariamente. Então, vejamos aqui, o juiz 1 crê que o réu tinha obrigação contratual de não realizar tal ação, crê que o réu realizou tal ação, e uma vez que elas são conjuntamente necessárias e suficientes, ele crê que o réu quebrou o contrato. Diferentemente do juiz 1, o juiz 2 crê que o réu tinha obrigação contratual de não realizar tal ação. Por outro lado, ele não crê que o réu realizou tal ação. Dada a doutrina legal, então ele não crê que o réu quebrou o contrato. E o terceiro juiz tem a mesma conclusão que o segundo juiz, mas ele nega, na verdade, que o réu tinha obrigação contratual de não realizar tal ação. E então aqui nós vemos, do ponto de vista da atitude dos grupos, vemos que as atitudes individuais, elas são agregadas do ponto de vista da sua maioria. Então, a maioria que crê que o réu tinha obrigação contratual de não realizar tal ação, a maioria crê que o réu realizou tal ação, mas a maioria não crê que o réu quebrou o contrato. A tabela serve para mostrar como cada um dos juízos manifestou sua opinião. Então, a linha grupo mostra a agregação de maioria das atitudes individuais, ou então, por assim dizer, a crença de grupo resultante. Mas a tabela mostra que a regra da maioria acaba chegando a uma atitude coletiva inconsistente. Na linha grupo aqui, que nós podemos ver, a última linha, mostra que o grupo toma as proposições P e Q como verdadeiras, mas toma a proposição R como falsa. Mas a interconexão lógica, como nós vimos através da doutrina legal, P e Q são individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para estabelecer R. Então, a interconexão lógica entre o conjunto de proposições demanda que a crença de grupo resultante seja R, porque a maioria adotou P e Q, ou então que o grupo abandone a crença que P, ou então abandone a crença que Q, para rejeitar R. Esse tipo de resultado foi chamado por List-Petit de dilema discursivo e consiste no fato de que as regras da maioria, quando lidando com proposições logicamente interconectadas, pode levar a crenças coletivas inconsistentes, mesmo quando as crenças individuais, as atitudes dos membros, são plenamente consistentes. Como nós vimos, há pelo menos 2 soluções para o dilema discursivo. Um caminho seria tomar a rota individualista, defendendo que o grupo rejeita R. Essa estratégia é chamada estratégia baseada na conclusão, porque a atitude coletiva é baseada somente na conclusão do argumento. Em outras palavras, a regra da maioria é aplicada somente nas atitudes individuais sobre R. E essa rota é individualista porque está em acordo com o princípio somativista, é uma instanciação.
né? Mas há também uma rota anti-individualista, que defende que o grupo crê que erre. Essa estratégia é chamada de estratégia baseada nas premissas, porque a atitude coletiva é baseada nas atitudes individuais sobre P e Q, nas premissas do argumento, e não na conclusão R. Nesse tipo de relação, a atitude coletiva não depende necessariamente das atitudes individuais sobre R, como nós podemos ver na decisão da corte. Porque a maioria dos indivíduos creem que P e Q, e seguindo a doutrina legal, se P e Q então R, então a crença de grupo é R e ela se segue simplesmente das premissas do argumento. Essa rota ela é anti-individualista porque ela desafia a necessidade e a suficiência do princípio somativista, né? Se G crê que R e a maioria dos seus membros não crê que R, então o somativismo não é necessário. Se G não crê que R é falsa e a maioria dos seus membros crê que R é falsa, então o somativismo não é suficiente. Como considerações finais, nós vimos a importância das crenças de grupo a partir do seu uso na linguagem ordinária, né, e o valor que elas têm no nosso dia a dia, né. E há pelo menos duas propostas para explicar esse fenômeno, né, da importância das crenças de grupo. Uma proposta é o individualismo somativista e a outra é anti-individualista, porque ela é não somativista, né? Aqui nós somente consideramos dois argumentos negativos contra o somativismo. O exemplo de Gilbert ataca a suficiência do somativismo repousando em um princípio metafísico, coincidência. Lise Petit, por sua vez, eles argumentam contra o somativismo, negando a necessidade e a suficiência desse princípio, né, e seguindo princípios da teoria da escolha social. Mas isso é somente uma parte da história, né? Uma abordagem completa do anti-individualismo precisaria desenvolver ainda mais uma série de características que as crenças de grupo possuem. Por exemplo, crenças de grupo são análogas, quase análogas ou desanálogas às crenças individuais. Uma outra questão também seria que os individualistas eles precisam enfrentar o antipsicologismo de grupo, algo que metodologicamente nós suspendemos o juízo, mas isso não quer dizer negar a importância desse argumento, é simplesmente que nós podemos enfrentar ele depois, né? E enfrentar ele depois quer dizer que é necessário apresentar uma teoria sobre a mente de grupo. Finalmente, nós não mostramos como derrotar de uma vez por todas o somativismo, mas simplesmente duas motivações para negá-lo. Ainda que o somativismo não tenha sido derrotado, é importante ver que a sua versão simplificada não é bastante problemática. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui estão as referências e aqui um breve sumário, né, da apresentação para que a gente possa se guiar qualquer coisa. Muito obrigado.